A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja a abrirmos juntos nossas Bíblias mais uma vez. Agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós meditaremos no verso 1 e verso 2 nessa noite. Romanos 12, 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua santa palavra. Preparas o nosso coração nesse momento, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que ela esteja cativa à Tua palavra, para que possamos ouvi-la, guardá-la e praticá-la em nossas vidas, para que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos já, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o pregador inglês William Booth, ele foi o criador do Exército da Salvação na Inglaterra em 1865. Exército da Salvação foi uma instituição, uma organização humanitária reconhecida mundialmente, até aqui no Brasil também, havendo filiais do Exército de Salvação. Ele, William Booth, e sua esposa fundaram essa fundação. E ele foi entrevistado, e o entrevistador uma vez perguntou para ele que maneira notável que ele se sentiu tocado em algum momento da sua vida, e em particular nesse momento tão específico da história, quanto foi marcado esse trabalho humanitário, levando a palavra e ações de misericórdia ao mundo inteiro. E ele respondeu assim: Jesus Cristo me possui por inteiro. Jesus Cristo me possui por inteiro. O que significaria Jesus Cristo possuir você por inteiro? O apóstolo Paulo, aqui no texto, vai nos dar uma direção, vai nos falar como sermos possuídos ou deixarmos sermos possuídos por inteiro a Jesus. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, nós temos doutrina, nós temos teologia pura, bruta, ensino do começo do capítulo 1 até o final do capítulo 11. E no finalzinho do capítulo 11, nós temos aqui uma doxologia, ou seja, uma glorificação a Deus, uma oração de Paulo, dando glória a Deus, onde ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. E assim ele encerra essa sessão da carta de Romanos, que nós poderia ser chamada de Evangelho de Romanos, e ele inicia logo nos primeiros 2 versículos do capítulo 12, um novo estágio na sua exposição, porque ele vinha trazendo doutrina, ensinamento, teologia. Agora ele vai trazer como aplicar isso na vida prática, nos relacionamentos, na vida pessoal e comportamental nossa. E desse ponto até o final da carta, Paulo traz essa exposição. Depois de trazer essa exposição da obra salvadora de Deus, agora ele pede uma resposta a essa exposição, uma resposta da graça de Deus que deve evocar, que deve ser provocada em nós. E aqui Paulo faz um chamado para os crentes comprometerem-se 100% com Jesus, ou seja, para Jesus te possuir por inteiro. E isso
é feito por meio do culto racional. É o tema da nossa noite, culto racional. O que é o culto racional? É o culto apropriado para o crente oferecer a Deus. O vocábulo grego traduzido por racional distingue a adoração dos crentes do Antigo Testamento com o sacrifício de animais e da nossa adoração atual, a do Novo Testamento, do nosso culto que é realizado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o culto racional exige, em primeiro lugar, sacrifício. Em primeiro lugar, o culto racional exige sacrifício. Leamos novamente o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele começa fazendo um apelo. Ele diz, rogo-vos. E essa palavra é muito importante. Essa palavra rogar vem do grego lógicos, que daí vem a nossa palavra lógica. E essa sua exortação não se baseia em manipulação. Porque a diferença de manipulação para persuasão. Manipulação é uma coisa horrível. As pessoas não gostam de ser manipuladas, mas tem pessoas que gostam de manipular. Mas a persuasão, ela é importante. Ela é boa. E Paulo aqui então utiliza a sua persuasão e faz uma súplica racional, uma súplica lógica. Mas tudo isso é claro com a força das misericórdias de Deus. Ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Podemos resumir aqui o ensino, então, do capítulo 3 até o 11, em relação ao favor imerecido de Deus para com nós, pecadores. E a doutrina bíblica da graça nos leva a uma resposta, a uma motivação baseada na gratidão. A nossa rebelião contra Deus, desde o nosso nascimento, se envolve todo o nosso ser. Essa é a doutrina da depravação total. E quando nós falamos da depravação total, não que nós sejamos tão depravados, ou o mundo seja tão depravado quanto pudesse, não é porque Deus não deixa, mas a depravação total significa que o pecado nos atingiu por inteiro. Nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, corpo e alma foi atingido pelo pecado. Só que Deus não levou isso em conta e imputou tudo isso a Cristo Jesus, o seu Filho amado. Imputando a Cristo Jesus o nosso castigo, que era devido a nós, ele imputou a nós a sua justiça. Se nós ignorarmos essa ideia, esse entendimento, entender que aquilo que nós merecíamos foi lançado na conta de Cristo e aquilo que nós não merecíamos foi lançado na nossa conta, ou seja, misericórdia e graça. Se nós ignorarmos essa parte, perderemos o significado do texto e não entenderemos o chamado que vem a seguir. Mas sempre lembrando, sempre é importante a gente lembrar, nós não fazemos isso para sermos aceitos, mas pelo fato de já termos sido aceitos, por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Então nós somos chamados a apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra corpo, aqui no grego, é soma. Então, ela quer dizer que é todo o nosso ser. Quando fala do corpo, aqui no caso, o soma, não é só matéria, é o espiritual também, é corpo e alma. É o ser humano integral diante de Deus. Paulo usa a figura aqui de sacrifício para retratar o seu ministério como apóstolo, que pelo seu sacrifício, da sua entrega de 100% a Deus, ele estava entregando judeus e gentios a Cristo Jesus, apresentando eles como a sua oferta. E assim também esses crentes agora, e nós também devemos ofertar nosso sacrifício, nossa oferta de apresentar o evangelho para outros crentes ainda que virão e apresentar esses crentes em adoração a Deus. Agora judeus e gentios estão juntos como um só povo de Deus, em favor de quem o sacrifício de sangue final foi realizado na cruz,
por Cristo Jesus. E o nosso sacrifício agora é o de uma resposta lógica, uma resposta de gratidão. Deus não nos pede dinheiro ou posses, mas Ele quer que ofereçamos não menos do que isso, e sim mais do que isso. Ele quer que nos ofereçamos a nós mesmos tudo o que somos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, tudo o que fazemos, tudo o que sabemos e tudo o que temos, inclusive o nosso dinheiro. Oferecer tudo àquele que se entregou na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a única resposta lógica à misericórdia de Deus. Quando nos entregamos completamente a Cristo, todas as nossas capacidades, por mais limitadas que sejam, elas podem ser usadas para a glória e para os propósitos eternos de Deus. A vida do crente não tem uma opção de meias medidas, meias ressalvas ou de reservas. O crente não pode ter reservas quanto à palavra de Deus. Não, eu sigo a palavra de Deus, mas quanto a isso aqui eu tenho reservas. O Antigo Testamento caducou. Nós não seguimos mais a lei, agora é a época da graça. Então não precisamos do Antigo Testamento. Não, nós precisamos de toda a palavra de Deus, Antigo e Novo, que é um livro só, escrito por um autor só, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos ter reservas quando nos entregamos a Deus. Não nos entregamos mais ou menos, nós entregamos-nos por inteiro. E uma vida de completo comprometimento é algo tão belo e glorioso de você poder fazer um compromisso com Deus e dizer assim: estou entregando tudo de mim. Senhor, estou entregando tudo de mim. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Isso é belo, isso é glorioso, isso é maravilhoso. E se você for com tudo, meu irmão, saiba que não há limite para o que Deus pode fazer através da sua vida, através de você, para cumprir os seus propósitos, para cumprir e realizar aqui na terra toda a obra de Deus, porque sua obra é completa e a sua palavra não volta vazia, amém? Mas Jesus Cristo quer nos possuir por inteiro. E será que Ele te possui por inteiro? Reflita sobre isso, você e Deus. Será que eu estou entregando inteiramente a Jesus Cristo? Se nós pensarmos assim, então não é de se estranhar que Paulo diga que se quisermos apresentar nosso corpo por sacrifício vivo em resposta à misericórdia de Deus, nossa mente tem um papel crucial nesse momento. E por isso, o culto racional exige, em segundo lugar, transformação. Transformação. Leamos novamente o segundo verso, a primeira parte do segundo verso. E não vos transformeis, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Culto racional exige transformação. Antes, os cristãos, quando estavam mortos em seus delitos e pecados, estavam nulos em seus próprios raciocínios, mas agora a mente do crente deve ser determinada e modelada, conformada, moldada. Quando a palavra fala aqui de não vos conformeis com esse século, essa palavra quer dizer não vos amoldeis, não sejam conformados, como se estivessem colocados numa forma do século, deste século, desta época, mas nos conformarmos e transformarmos pela renovação da nossa mente, pelo conhecimento do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo e pelos interesses da era vindoura e não dessa era aqui. Não nos conformarmos com essa era presente, com a tendência dessa época, o espírito da época, como dizem os alemães numa palavra que é Zeitgeist, que é o espírito da época, o espírito da nossa era, da nossa cultura, da nossa filosofia. Não nos entreguemos, não nos conformemos sobre isso. Não nos amoldemos com o mundo lá fora, com a cultura lá fora, com as ideologias lá fora. Nós temos estudado na classe de jovens nesse semestre
as filosofias humanas, materialismo, agnosticismo, ateísmo, existencialismo, todos esses e mais uns outros tantos de ismos aí, como os professores que deram aula esse semestre bem sabem. E não tem problema nós estudarmos essas filosofias. Até é importante nós estudá-las e ver e perceber, através das lentes da palavra, que elas estão erradas, que elas são incompletas, que elas são incoerentes. Mas quando nós olhamos para essas filosofias, para a cultura atual, para a política, para todas as áreas da vida, não deixando essas coisas serem a nossa lente para ler a Bíblia, nem a política, nem a cultura, nem nada, mas a Bíblia que lê tudo isso. Quando nós olhamos para tudo isso com as lentes da Bíblia, aí nós vemos melhor. Nós sabemos que eles estão errados, que eles estão incoerentes. Falta alguma coisa. Quando René Descartes disse, penso, logo existo, está incompleto. Penso, sinto, creio, logo existo. Agora fica mais completo, porque a palavra de Deus fala isso para a gente. Somente por meio da renovação santificadora é que o crente se torna suficientemente sensível para conhecer o comportamento que a vontade revelada de Deus exige em cada situação. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a vontade de Deus, mas por enquanto eu quero me deter aqui, ainda nessa primeira parte do verso 2, onde Paulo ensina que ser crente é se envolver, envolve assumir uma mentalidade radicalmente alterada, que resulta em pensamentos cada vez mais puros e um comportamento cada vez mais santo. Padrão esse que não é visto por aqueles que não têm Cristo. Porque como o próprio Paulo escreveu antes, no capítulo 8, verso 5, ele disse, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito são os que tiveram essa mudança de perspectiva na sua mente. É chamada metanoia. Mudança de mente, mudança de visão, mudança de cosmovisão. E isso vem pelo poder do Espírito Santo. E continua à medida que ele nos instrui pela palavra de Deus. É um processo contínuo e vitalício, chamado de santificação. Santificação é um processo que dura a vida toda. Todos os dias estamos sendo moldados e conformados à imagem de Cristo Jesus. Nossa mente, e na verdade, toda a nossa vida está sendo renovada, está sendo restaurada, como é declarado em Atos 3, 21. Porque importa que os céus recebam a Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas, não só do universo, que foi atingido pelo pecado também, mas de nós. Então Deus está restaurando todas as coisas até o retorno de Cristo Jesus. Mas nós também cooperamos nesse processo de santificação e temos que nos vigiar, porque a nossa mente pode ser enganada. A Bíblia nos adverte, dizendo lá em 2 Coríntios 11, 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então cuidemos da nossa mente. Uma analogia interessante aqui, para a gente comparar a nossa mente, é com uma torre de controle de um aeroporto. As torres de controle são algo fantástico, são lugares fascinantes, são pequenas salas, mas que têm uma tremenda importância e capacidade e poder, porque as instruções dadas dessa sala podem causar morte. Se a instrução errada for dada daquela salinha, pode causar morte de várias pessoas, pode causar uma tragédia gigantesca. Então, constitui um grande perigo. Então, essas salas de controle são
mesmo que pequenininhas, são muito importantes. Da mesma forma, poderíamos dizer que a nossa mente é a nossa sala de controle. A mente é a nossa sala de controle do nosso corpo. O que fazemos com o nosso corpo está diretamente relacionado com a nossa mente, com aquilo que está acontecendo na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. O que fazemos com o nosso corpo está relacionado de forma diretamente proporcional. E em nossa mente nós temos a capacidade de considerar possibilidades, de tomar decisões, de julgar nossos sentimentos e de moldar nossos afetos, moldar as nossas emoções, moldar as nossas paixões, aquilo que nos atrai. Nós não somos nem tudo o que deveríamos ser, nem tudo o que vamos ser aqui nessa terra, mas também não somos o que já fomos. É isso que Paulo estava falando. Olha, vocês deixaram a velha vida, agora vocês estão numa nova vida, com uma nova mente. Então vocês precisam viver e se entregar por inteiro a Cristo Jesus. E isso exige sacrifício, esforço, dedicação, disciplina, coragem, vontade. E você consegue, porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você e nos capacita para isso. Quando a nossa mente está cativa, a mente de Cristo, e está sob a jurisdição do Espírito Santo e da palavra de Deus, o resto inevitavelmente seguirá segundo a vontade de Deus. E em terceiro e último lugar, o culto racional produz experiência. Produz experiência. Leamos a segunda parte agora do verso 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero falar um pouco sobre a vontade de Deus. Deuteronômio 29 nos dá uma pista muito grande sobre o que é a vontade de Deus. Ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aqui nós vemos a vontade de Deus. Segundo alguns teólogos, a vontade de Deus pode ser classificada em duas, e eu gosto muito dessa visão, dessa classificação, pois nos ajuda a entender um pouco melhor sobre a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Jovens também nós temos meditado isso nos cultos dos jovens, sobre a vontade de Deus. E nós aprendemos que existem duas vontades. Uma vontade decretiva ou declaratória e uma vontade preceptiva ou prescritiva ou ainda normativa. Pastor, explica isso aí para a gente. Deuteronômio diz que tem coisas encobertas que não cabe a nós, não foi revelada a nós. Mas as que foram reveladas a nós, foram reveladas para nós e para os nossos filhos. Então existe uma vontade decretiva de Deus, os eternos decretos de Deus, os mistérios de Deus, os propósitos de Deus que Ele não nos revelou, nós não sabemos de tudo, também não precisamos saber de tudo. E existe a outra vontade de Deus que é a vontade revelada, que é a sua vontade prescritiva ou normativa, ou preceptiva também, como queira. Ou seja, nada mais, nada menos que os preceitos de Deus que estão na sua palavra. Essa é a vontade revelada de Deus para a sua vida. Então não se preocupe em saber a vontade de Deus que está encoberta. Os eternos propósitos de Deus, Ele não vai te explicar. Lembra que para Jó Ele não explicou para Jó por que aconteceu aquilo com Jó? E Jó falou: Senhor, seus planos são melhores que os meus. E nada pode frustrar os seus planos. Assim é conosco também. Mas aqui, a vontade que Deus quer de nós, Ele revelou e está na sua palavra. Tem um livro muito bom, nós passamos para os jovens, que é chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. E nessa vontade prescritiva de Deus, na palavra de Deus, nós podemos tomar decisões para todas as áreas da nossa vida. Se você quer namorar, se acha que está na hora de namorar,
com quem namorar, se é com aquela menina, se é com aquele rapaz, se está na hora de a gente noivar, se está na hora de a gente casar. Ou como diz o ditado, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Na hora de receber uma oferta de emprego, de aceitar uma promoção, na hora de escolher um curso, de fazer uma faculdade. Não faça como um pastor falou por aí, que devemos tirar todos os nossos filhos da faculdade. Não. Vá para a faculdade. Deus te manda para lá para você pregar o evangelho também, lá na faculdade. O importante é que sua mente esteja cativa à palavra de Deus e você vai ser bênção na faculdade. Mas em todas as áreas da nossa vida nós podemos tomar decisões. Não fique esperando uma resposta de Deus cair do alto. Ó Senhor, será que eu aceito esse emprego ou não? Siga a palavra. Veja os sinais que Deus tem revelado para você. Será que esse emprego está de acordo com a palavra de Deus, com os princípios que Deus tem para a sua vida? Às vezes você vai assumir um emprego em outra cidade, ou às vezes você vai trabalhar viajando, encontrar sua família só, talvez no final de semana. Talvez você tenha que se mudar com a sua família, com todo mundo para uma cidade, e chega nessa cidade e não tem igreja. Será que valeu a pena? Será que é bom? Essa decisão é boa? Vá na palavra de Deus. Siga os princípios de Deus que foram revelados, que foram dados a nós para tomarmos as nossas decisões. E Deus também usa. Deus usa os conselheiros, Deus usa a igreja, Deus usa os pais também. Usa bons conselheiros, usa os pastores aqui, os presbíteros, diáconos, para falar a palavra de Deus para você. Mas, principalmente, mais do que qualquer conselho de alguém, você tem o maior conselheiro aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Então essa é a vontade de Deus para nossas vidas, a vontade revelada que está em seu poder, está em suas mãos. E o mais importante é saber, como Paulo ensina, que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável, perfeita. Fechou. Então você pode tomar a decisão tranquilamente, com fé, com segurança. Claro que não esqueça de orar. Palavra e oração tem que andar juntas, de mãos dadas. Amém? Dessa maneira, então, meus irmãos, nós perceberemos que o caminho de Deus é melhor e teremos o prazer de andar nos caminhos de Deus. Pensemos, então, antes de agir. Não hajamos pela impulsão, pelo calor do momento, sem pensar, sem orar, sem refletir na palavra, sem buscar conselheiros, sem buscar a orientação de Deus na sua palavra. Pensemos antes de agir. Recusemos ser moldados pelos padrões deste mundo caído, aprendendo a ver onde estão nos vendendo mentiras em forma de verdade. Hoje em dia, nesse espírito da nossa época, é difícil a gente saber o que é fato, o que é fake, né? A gente não sabe se isso é verdade, se aqui não é, se saiu aqui na internet, saiu no WhatsApp, chegou a mensagem. Essa é a nossa era que nós estamos vivendo. O engano das informações. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos engodados, caímos no engodo, ou sermos moldados pelo mundo lá fora. Mas temos que ter uma mentalidade baseada na palavra de Deus, para quando a gente olhar o que estão nos oferecendo, o que estão nos vendendo, se é mentira ou se é verdade. Assim como conhecer uma nota falsa da verdadeira. Basta você conhecer a verdadeira, para você saber que as outras são falsas. Amém? Então, meus amados, quero deixar aqui algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação, ter uma vida teocêntrica. Ter uma vida teocêntrica é colocar Deus no centro. É Deus no centro da sua vida. Devemos assumir um compromisso de viver para a glória de Deus. E lembra que eu falei que no início é entregar-se por inteiro, 100% a Deus. Viver para a glória de Deus é em todas as áreas da sua vida. Não é só na igreja no domingo. É todos os dias da semana. Não é só quando a gente está aqui no culto. Não é só quando você está trabalhando e servindo na igreja, mas é quando você está trabalhando no seu trabalho secular.
Nós não podemos fazer a separação de sagrado e profano. A igreja é santa e meu trabalho é do mundo, é coisa de mundo. Eu quero morar na igreja, eu quero largar meu emprego, vou trabalhar aqui na igreja. Não, não precisa largar seu emprego. Lá, o seu trabalho é sagrado também. É tão sagrado como o trabalho aqui na igreja é sagrado. Lá você vai trabalhar e vai fazer o melhor possível que você puder para o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E na sua casa você também vai fazer tudo para a glória de Deus, seja fazer o almoço, fazer a janta, lavar as vasilhas, lavar a roupa, estender a sua cama, varrer o chão, limpar o banheiro, tudo para a glória de Deus. Assistir um jogo de futebol, assistir o jogo do Flamengo, né? Glória a Deus, aleluia. Para a glória de Deus. Tudo você pode fazer e deve fazer para a glória de Deus. Segunda aplicação, ter uma vida pura, praticar a justiça, que significa viver uma vida em santidade e de afastamento da impureza, de tudo aquilo que a palavra diz que é impureza. Não é o que você acha que é impuro, não é o que você acha que é certo ou errado, não é o que a televisão diz que é certo ou errado, não é o que os seus professores dizem que é certo ou errado, não é o que os teólogos da moda dizem que é certo ou errado, mas é o que a palavra de Deus diz o que é certo ou errado, o que é puro, o que é santo e que agrada a Deus. Essa é a base do próprio sacrifício de Cristo ao morrer na cruz por nós. Esse é o diferencial entre os que são de Cristo e os que não são de Cristo. E terceira aplicação, uma vida nova. Agir de forma redimida e promover as boas novas de Cristo, se dispondo a pregar o Evangelho, não como São Francisco dizia que você deve pregar o tempo todo, e se preciso, com palavras. Não, com palavras também, com ações e com palavras. Porque você tem que falar de Jesus. Não basta você ser apenas uma pessoa boa, honesta, gente boa, íntegra, né? Ter um bom comportamento, ter uma ética. Não basta isso. Você precisa falar de Jesus. Essas coisas, viver uma vida santa e uma vida que abra as portas para a pregação do Evangelho, você ser uma bênção para as pessoas, para onde você vai, isso abre portas para que as pessoas cheguem e te deem a mão, te dê um voto de confiança. Esse jeito é bacana. Essa mulher é crente, né? Ela diz que é crente mesmo, ela é diferente. Aí quando você for falar com ele, ele vai te dar atenção. E aí você aproveita e fala de Jesus. É assim que Deus quer de nós. Viver uma nova vida, dispondo a pregar o Evangelho, a propagar o reino de Deus, por meio de ações e palavras do nosso testemunho, levando o senhorio e a paz de Cristo à família, ao trabalho, à cultura, à política, aos estudos e por onde Deus te levar, meu irmão e minha irmã. Portanto, confie que o poder da palavra renovará a sua mente. E pela ação do Espírito Santo, que ele opere essa palavra em você a todo momento. E procure maneiras pelas quais o mundo está chamando você para se conformar com ele e veja nisso oportunidades, mas oportunidades para você permitir que a sua mente seja renovada e transformada pela palavra de Deus. E faça isso não porque você deveria, não por obrigação, mas porque é sua alegria. Pois você sabe que a palavra diz, lá em Provérbios 3, verso 13, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Mensageiros do Senhor, sejamos embaixadores do Senhor, levando as boas novas de maravilhas de justiça àqueles que precisam, àqueles que estão cativos pelo pecado, aqueles que estão com as suas mentes cegas, seus olhos embotados, suas vistas escurecidas
pelas escamas do pecado, Senhor. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para que sejamos sal e luz nesse mundo de trevas que jaz no maligno, para que levemos o Senhor Jesus Cristo. E pelo poder da ação do teu Santo Espírito, através da pregação da tua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, as escamas caiam. E aqueles a quem o Senhor já preparou de antemão, que eles se rendam a Ti, se tornem cativos a Ti e tenham suas mentes também transformadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração que nós fazemos e já agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém.